vendido pelos seus irmãos, correto? Os irmãos tiveram inveja, venderam ele como escravo. Aí, de escravo, agora nas mãos dos ismaelitas, ele então agora é vendido para Potifar. E aí na casa de Potifar, ele é assediado pela esposa de Potifar. Ele se nega a se entregar para ela, ter relação com ela. E aí ela trama contra ele, mente e ele acaba na cadeia. Mesmo sendo escravo e tendo sido vendido como escravo, ele foi o quê? O que mandava na casa de Potifar. Ele era o manda-chuva. Todos os outros empregados, ele era o mordomo. Ele era o cara na casa de Potifar. Mas aí ele é traído. Acontece a situação. Vai parar na cadeia. Na cadeia, ele se torna quem? O preso-mor. O que manda em todos os outros presos, manda no presídio. O próprio carcereiro dá a chave da prisão para o preso. Hoje é a justiça que faz isso, né? Deixa dar a chave para o preso sair. Mas ele era esse cara. Aí na prisão, dois camaradas têm um sonho, não é verdade? O copeiro e o padeiro. O padeiro ele diz, tu vai morrer. O copeiro ele diz, tu vai viver e vai voltar ao seu cargo lá com o faraó. Acontece, e quando aquilo acontece, ele fala para o copeiro, não esquece de mim. Quando acontecer, aliás, não esquece de mim. O copeiro é restituído. Mas ele se lembra, e aí ele já tinha sido vendido como escravo, aí já tinha sido traído, a moral dele já tinha sido afetada, agora ele já estava como prisioneiro, e agora é esquecido. Caiu no esquecimento. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar. Tem um cara na prisão, diz o copeiro, um hebreu, um moço, que interpreta sonhos. Quando ele foi vendido, quem sabe quantos anos ele tinha? Quem sabe quantos anos ele tinha? Entre 16 e 18 anos. O mais certo é que ele devia ter por volta de 16 anos, quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Mas, toda essa odisseia na vida dele, todas essas coisas ruins que acontecem, não abalaram José, nem por um momento. Ele pode ter ficado triste, pode ter ficado chateado, pode ter ficado revoltado por um tempo, mas nada disso tirou o brilho que ele tinha. E aonde ele ia, ele brilhava, se destacava, apesar de tudo que fizeram contra ele. Mas aí ninguém consegue adivinhar o sonho de Faraó. E qual era o sonho? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As vacas magras comiam e engoliam as vacas gordas. 7 espigas cheias, na mesma haste, 7 espigas feias, secas, pelo vento do Oriente. E aí as 7 espigas feias come também as 7 espigas gordas. Qual é o significado? Ninguém conseguiu. Aí ele diz, ele foi chamado à presença. Não sou eu que vou interpretar. Não sou eu quem vai dizer. É quem? É o Senhor. É Ele que vai dizer. É Ele que vai interpretar. Isso não está em mim, é dom de Deus. E aí ele interpreta o sonho? 7 anos de fome, 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Agora, Faraó, eu aconselho que o senhor arrume um administrador para cuidar de tudo isso antes que a fome chegue. Não há ninguém mais sábio do que tu, que tenha o Espírito de Deus. Então é você que vai ser esse cara. Então, de um escravo ele passa a ser o homem mais poderoso do mundo conhecido naquela época. Porque Faraó não dava mais ordem nenhuma. O próprio anel de sinete, ou seja, o anel de colocar o selo de Faraó em todas as leis que eram feitas ou desfeitas, estava na mão de quem? De José. Ele se tornou de um escravo, de um rejeitado, de um abandonado, de um esquecido, para o homem mais poderoso do mundo conhecido naquela época. Resumida a história, como ele conseguiu isso? Como ele suportou um adolescente de 16 anos passar por tudo que ele passou? Provérbios 22, 6 dá uma dica. Ensina a criança no caminho que ela deve, e quando ele for grande, ou ela for grande, ela não vai se desviar
desse caminho. Eu não lembro de ter lido nos textos bíblicos, a não ser que tenha passado desapercebido, a não ser que o Espírito Santo não tenha me feito lembrar, neste momento, para falar da forma que eu vou falar. Mas eu não lembro de ter visto Abraão, bisavô, é isso? De José, pedindo para Deus prosperidade. Alguém ouviu? Alguém leu isso? Eu não lembro de ter ele visto. Eu vi Deus prometendo para ele, mas ele pedindo, eu não vi. Eu não vi ele, o avô dele, falei do bisavô Abraão, eu não vi o avô dele pedindo para Deus prosperidade. Quem era? Isaac, filho de Abraão. Eu não vi, apesar de ele já ser próximo, mas eu não vi. Eu não vi Jacó, pai dele, pedindo para Deus prosperidade. Aliás, eu vi ele saindo da casa do pai, que era próspero, apenas com o cajado na mão e a roupa do corpo. Não é verdade? Mas eu não tenho dúvida que o que ele aprendeu, a resiliência, a força que ele tinha, eu não tenho dúvida que ele aprendeu dos seus antepassados. E quando a Bíblia fala dos seus pais, ela fala dos antepassados. Bisavô, tataravô, avô. Ele aprendeu com os seus pais, com os seus antecedentes, a ter temor a Deus, a ser resiliente no momento difícil, aprendeu a ouvir a voz de Deus e a obedecer a voz de Deus, a ficar firme, e foi isso que o fez chegar no trono. Se um adolescente pode passar por isso, numa época muito difícil, em tempos totalmente diferentes do nosso, onde não havia a distração que há hoje, onde não havia os celulares, ele conseguiu passar por isso. Quem dirá os adolescentes de hoje? Quem dirá os mais velhos de hoje? Não conseguirão, só se não tiverem Deus no coração. A única maneira de um cristão ser vencido, ou de uma pessoa ser vencido, no momento de dificuldade, é ela não ter Deus no coração. Ela não ter confiança, ela não ter aprendido a confiar em Deus, porque esse menino aqui, ele aprendeu a confiar no Senhor. Eu não lembro, como eu disse, dos avós, dos antepassados pedindo, mas eu lembro de Jacó fazendo um voto. Esse eu lembro, não foi? No 28, ele diz: Senhor, apenas com o meu cajado sai. Se o Senhor me der jornada segura, ou seja, se o Senhor me proteger, se o Senhor me der pão para comer e roupa para vestir, e eu em segurança voltar, tu serás o meu Deus, e tudo mais que o Senhor me der, eu te devolverei o quê? O dízimo. E ele fez isso quando? Depois de um sonho. Não foi isso? Jacó fugindo, de noite pegou uma pedra, colocou para o travesseiro e sonhou com uma escada que subia os anjos e desciam. E quando ele acordou, Deus tinha dado uma revelação, e esse lugar não é senão a casa de Deus, o portão da casa de Deus, e chamou aquele lugar de Betel. É isso? Isso. Aí ele erigiu uma pedra, colocou a pedra que ele dormiu de pé, derramou azeite, que era um cerimonial que eles faziam em homenagem a Deus naquela época, um memorial, aquilo que ele viveu naquele lugar, era costume deles fazer isso. E ele segue a sua jornada, sem nada. E aí eu lembro lá em Mateus capítulo 6, não se pode servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a riqueza, não dá para servir a Deus e a mamão. Então não andeis ansiosos por coisa, nem com o que é a vez de comer, nem com o que é a vez de vestir. Ele não estava ansioso o tipo de roupa que ele ia vestir, ele só não queria andar nu. Ele não estava preocupado com o que ele ia comer, ele só não queria passar fome. Eu acredito que Jesus provavelmente lembrou desse texto quando disse isso. Aliás, lembrou, né? Deus Todo-Poderoso citou, porque foi isso que ele disse. Eu não estou preocupado se vai ter picanha, se vai ter lasanha, se vai ter eu não estou preocupado. Eu estou preocupado se o Senhor não vai me deixar morrer de fome. Eu não estou preocupado se eu vou ter o melhor tênis, se eu vou ter o melhor terno, a melhor gravata, o melhor vestido. Eu estou preocupado de eu não passar vergonha andando pelado para não envergonhar o próprio Senhor. Mas ele não pediu prosperidade. Ele disse:
Se alguma coisa a mais o Senhor me der, aí eu vou também honrar o Senhor. E como é que ele volta para a casa do pai dele? Próspero, muito gado, muitas riquezas, muitos funcionários, filhos. Filhos. É assim que ele volta para casa. Nenhum texto diz que eles pediram prosperidade, mas todos eles se tornaram prósperos. Abraão, Isaque, Jacó, José, todos eles se tornaram homens muito prósperos. Qual o segredo deles? Nem era um segredo. Eram coisas simples que os pais ensinavam para os filhos. Teme a Deus. De geração em geração, aquele temor a Deus era ensinado. Abraão recebeu uma promessa. E a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça. Deus não cumpriu toda a promessa a Abraão, porque ele não chegou a morar na terra prometida, passou por ela, não é isso? E quando ele morreu, o que ele tinha recebido era o filho. Mas ele viu, se Deus cumpriu uma parte, ele vai cumprir toda, porque ele prometeu para a minha descendência. E ele passou com certeza essa fé para Isaque. E Isaque com certeza passou para Esaú e passou para Jacó essa mesma fé, esse mesmo temor, não medo, temor a Deus, foi transmitido de geração em geração. E a transmissão dessa verdade de quem é Deus fez toda a diferença na vida daquele moço, para que ele chegasse a se tornar quem ele era. Imagina que ele nasceu para ser um príncipe e era um escravo aos 16 anos de idade. Aos 30 anos de idade ele se torna governador. Ou seja, metade da idade ou da vida que ele tinha até então, ele viveu como escravo, sendo jogado de lá para cá, de um canto para o outro. O que poderia, vou virar um revoltado. Esse Deus que o meu pai disse, esse Deus que o meu avô viveu, esse Deus que o meu bisavô ensinou para o meu avô, e meu avô ensinou para o meu pai, é um Deus mentiroso. Olha o meu estado, olha o que fez a minha família, os meus irmãos, olha o que eles fizeram comigo. Mas ele não se tornou uma pessoa revoltada, ele se tornou um vitorioso, apesar de toda a adversidade que ele vivia, uma após a outra. Uma adversidade para ele parecia mais que era um desafio para ele conseguir ser o príncipe que ele nasceu para ser, para conseguir ser a pessoa que Deus prometeu que ele seria, que a sua família seria, que os seus descendentes seriam. Quem tem promessa para a sua família? Mas os seus descendentes não vão viver se você não acreditar, se você não transmitir, se você não insistir com eles, se vocês não pregarem, se eu não pregar. Jacó com certeza contou aos seus filhos o sonho que ele teve quando deitou sobre a pedra. Deus fala em sonhos com vocês. Deus fala de diversas formas conosco. Vocês têm que estar atentos e confiar no que Deus está te falando, e confiar em que Deus está te prometendo. E não retroceder e não voltar atrás, ficar firme naquilo que eu tenho te ensinado, naquilo que eu tenho te falado. Ele pode ter dito: confiem sempre no Senhor. Eles naquela época tinham uma forma diferente de viver e de se relacionar com Deus. Amém? Eles tinham rituais que nós não temos. Pega uma pedra, erige, não é isso? Nós não temos. Por quê? Nós estamos na graça. Amém? Nós não temos todos esses cerimoniais, nós não temos, até alguns rituais, né? Mas aqueles cerimoniais todos que vieram depois até de Moisés, que aumentou depois de Moisés, nós não temos hoje. Mas o temor e a fé é a mesma. Ela tem que ser uma fé inabalável. Temor é o quê? É respeito a Deus, não é medo de Deus. Infelizmente as pessoas têm sido ensinadas a ter medo de Deus, mas a não ter temor. Então as pessoas não fazem ou deixam de fazer e cometer erros porque respeitam a Deus, porque amam a Deus, porque querem honrar a Deus. Elas deixam de fazer para não sofrer a consequência e no final acaba sofrendo porque não aguenta. A gente tem que ter temor.
É o temor que vai fazer a gente chegar nos lugares onde Deus prometeu. A questão é que José não teve uma vida fácil. Teve? Ele teve uma vida fácil? Tem o ditado do mundo: se a vida te dá um limão, faça. Eu não sei se tinha limão naquela época, mas o que esse ditado quer dizer? Se o que vier para você for só coisas difíceis, tire o melhor proveito desse tempo difícil. Aprenda com o tempo difícil. Como diz o salmista: ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Pode diminuir um pouquinho. Pode deixar, mas pode diminuir. Irmãos, se a vida está te dando coisas difíceis e se Deus está permitindo, não é para você reclamar, não é para você murmurar, é para você aprender com elas. José se tornou especialista em vencer os momentos difíceis, em se tornar uma pessoa grande, apesar de todos os desafios e as dificuldades que a vida lhe impôs, com a permissão de quem? De Deus. Mas eu vejo um monte de gente apenas reclamando da vida. É possível, diga para o teu irmão, é possível crescer, e muito, na adversidade. Eu ouso dizer que é na adversidade que mais se cresce. É na adversidade que mais se aprende. Alguns não aguentam, morrem, pecam, murmuram, não aguentam, não tem estrutura emocional, não tem maturidade espiritual para aguentar o tranco. E aí o que? Perece. Mas quando você é ensinado e coloca em prática tudo que você aprende, você se torna uma pessoa forte. Você se torna uma pessoa resiliente. Você não se deixa abalar por qualquer coisa. Lá no meu serviço estão me perseguindo. O problema é de quem está perseguindo. Vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Lá estão falando mal de mim. Deixa falar. Amanhã vai encontrar o seu. O que Paulo aconselha para Timóteo? Olha, presta atenção no que você está fazendo, para que naquilo que falam mal de você, no futuro eles sejam o quê? Envergonhados. E vão ser. Agora nós não, você e eu não podemos. Então para José tudo era uma questão de um desafio, para no final ele se tornar quem ele nasceu para ser: um príncipe, um governador, um herdeiro. E aí ele, no último texto que nós demos, o último versículo, ele deu por filho dele, o segundo filho, Manassés. Ele deu o nome de Manassés, significa se esqueceu, seu esquecimento. Ou seja, Deus me fez esquecer de todas as coisas ruins que eu passei, até da rejeição da minha família, para viver o momento que eu estou vivendo agora. E no segundo filho, aí ele diz: puxa, Deus me fez prosperar na terra das minhas angústias, das minhas aflições. Né? Então, esses dias eu estava conversando com um amigo hoje. Nós vamos ter que passar por momentos difíceis, todos. Não há exceção nisso, amém? O sol nasce para o bom e para o mal, a chuva vem sobre o bom e sobre o mal. Não há diferença nisso, segundo Salomão. Mas a maneira como que você passa é que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Tudo que José passou só determinou o sucesso dele. Só mostrou para que foi que ele nasceu. De que material ele era feito. Né? E não era qualquer material. E hoje nós temos visto crentes muito fracos, muito debilitados na fé. Deus prometeu uma terra que emana leite e mel. Prometeu ou não? Foi isso que Deus prometeu para o povo quando tirou do Egito? Com certeza. Deus não prometeu limão, azedo, amargo. Ele prometeu mel, doce. Não é verdade? Mas aonde? Lá em Canaã. No trajeto, Deus não falou nada. Por isso que o provérbio diz: o fim das coisas é melhor do que o começo.
Aí todo mundo, o problema é no meio. Deus falou que você vai chegar aonde Ele falou. Vai ser uma terra que mana leite e mel? Aleluia. Vai ser uma terra de bênçãos? Vai. Mas no meio vai ter limão. Eu ouso dizer que eu faria uma limonada suíça, que ainda é melhor do que a simples. Irmãos, conclusão. Vou usar uma ilustração. Eu já falei isso acho que há uns anos atrás, uma grande indústria de sapato, quem já ouviu isso? Uma grande empresa de sapato resolveu ampliar os seus negócios no exterior. E mandou 2 funcionários, 2 espias, espiar a terra. Vai naquela nação, naquele país, vê lá como é que está o povo. Chegou, ficaram lá uns dias e manda a notícia de volta para a diretoria da empresa. Um diz, pelo amor de Deus, nem pensa em vir para cá. Aqui todo mundo anda descalço. Ninguém usa sapato aqui, pelo amor de Deus, não perde, não gasta R$1 com esse lugar. O outro manda a notícia, pelo amor de Deus, vem urgente para cá, aqui ninguém tem sapato ainda. Como é que a gente tem visto os desafios? O copo meio cheio ou o copo meio vazio? Como é que está o seu copo? Meio vazio ou meio cheio? Ao invés de murmurar, vamos clamar. Porque se você clamar e não murmurar, você vai prosperar em qualquer lugar. E em qualquer área da sua vida. Hoje a campanha de portas abertas, uma oração e um tempo que a gente dedica para a área financeira, que Deus prometeu, mas isso serve para qualquer área da sua vida. A gente tem que crer. Já viu o texto que Paulo fala? Fé contra fé. Parece que tudo contribui para você não acreditar. Mas a fé, ela é isso. É a firme convicção das coisas que não se vê. Não é isso? Eu não estou vendo, mas eu vou viver. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor, hoje, Senhor, quando eu meditava de manhã, o Senhor colocou no meu coração. Tem pessoas que não aprendem de jeito nenhum. Tem pessoas que passam pela luta, passam pelo sofrimento, aprendem e servem de modelo para outras pessoas, crescem, prosperam. Outros não aprendem. Senhor, pessoas dedicam a vida para aprender a sua palavra. Muitos têm dedicado a vida para aprender a sua palavra e transmitir o aprendizado, transmitir o ensinamento, para que outros possam usufruir e desfrutar daquilo que ele lutou para aprender. E tem pessoas que aproveitam esse ensinamento, que vivem o que foi ensinado, o que lhes foi ensinado, aquilo que receberam muitas vezes de graça, e crescem e prosperam. Os que zelaram em aprender a sua palavra, ainda que para transmitir de graça, sem que o próximo tenha que ter tido nenhum esforço, o único esforço vai ser fazer o que aprendeu. Mas o que se esmerou em aprender também vai viver o sobrenatural do Senhor, também vai receber a recompensa do Senhor.
Mas há pessoas que nem se esmeram em aprender por si próprias, e nem se esmeram a fazer o que se aprendeu. Então, de maneira nenhuma vai viver o sobrenatural. Jesus, que nós não façamos parte desse grupo. Que nós façamos parte do grupo que ou estuda e esmera em aprender a sua palavra, os seus desígnios, ou que no mínimo obedece aquilo que está sendo ensinado. Porque aí, Senhor, o temor virá, o aprendizado será uma semente que no futuro vai crescer e multiplicar a 30, 60 e a 100 por um. Faz isso no nosso meio. Eu te peço que não haja murmuração, mas haja clamor, que haja resiliência, para a glória do teu nome, a certeza de que o Senhor não mente, e tudo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, na vida daquele que te teme e que te obedece, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, amém. Você olha para o teu irmão, aleluia, diga para o teu irmão: sua vida tem te dado um limão? Você tem reclamado que você queria uma laranja docinha? Faça uma limonada com aquilo que vier à sua mão, irmãos. Amém. Diga: Senhor, eu sou grato, agora só falta o açúcar e a água. O adoçante é melhor, né? Fala para Deus: o Senhor deu, a vida me deu limão, agora eu vou correr atrás do açúcar. O mel o Senhor já prometeu. Amém. Vamos parar de reclamar, vamos correr atrás. Tem pessoa que só fica olhando o que prosperou, e às vezes até com aquele sentimento de inveja: mas ele prosperou, Deus não faz nada na minha vida. Impossível, irmão. Se não está acontecendo, alguma coisa está errada, e não é Deus, e nem é o que está prosperando também. Amém? Olhe para Deus, obedeça, e você vai viver o milagre. Amém? Vamos ofertar e semear na casa do Senhor? Querido Deus, eu quero ofertar, dizimar na sua casa. Faço com muita alegria no coração. Veja que Jacó não tinha nada para oferecer, mas prometeu ao Senhor que tudo que o Senhor lhe desse, ele lhe entregaria o dízimo, e ele cumpriu o que prometeu. Porque primeiro o Senhor nos dá, o Senhor não pede o que ainda não nos deu. O Senhor não cobra um serviço na igreja sem antes o Senhor ter nos dado a capacitação. O Senhor não nos pede e não exige de nós dízimo, oferta ou qualquer outra coisa sem que antes o Senhor tenha nos dado. Então abençoa a mão que vai ofertar, que vai dizimar, em amor, em obediência à tua palavra, no nome que é sobre todo nome. Multiplica as tuas bênçãos na vida dessa pessoa. Repreende o cortador, o migrador, o destruidor, e abre as janelas dos céus e derrama a bênção abundante, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Entrega aí com alegria, você que está na live nos assistindo, entrega com alegria. Eu ia dar meu cartão para a pastora, mas ela já está passando lá na maquininha. Está lá o QR Code, está lá o CNPJ, que é o número da chave Pix. Fica à vontade para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Deus é bom? Você percebeu que o pastor está meio em marcha lenta hoje? Hoje a gente está meio em marcha lenta, mas estamos firmes aqui com Jesus. Amém? Deus é bom o tempo todo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor. Diga assim para o teu irmão: irmão, o segredo deles, o segredo da prosperidade deles, era ter andado com Deus. Amém? Amém? Eles não pediram, não foi uma exigência. Eu sempre ensino que a prosperidade é uma consequência na vida de quem anda com Deus e obedece os seus mandamentos. É uma consequência. Amém? Vai viver. Só que nenhum dinheiro do mundo vai poder fazer você chegar no céu. Nem toda riqueza
da terra ou do universo vai poder fazer nenhum de nós chegar no céu. O dinheiro vai poder nos dar uma vida tranquila aqui na terra, que Deus prometeu e quer para nós, mas Ele não vai fazer a gente chegar no céu. A maior riqueza está onde? Aonde a traça não rói, o ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Amém? Deus quer te dar, vai te dar. Você que está fazendo a campanha e acredita e faz o que a palavra está ensinando, você vai viver, vai ter uma vida boa, com certeza, se você obedecer. Mas não é isso que vai fazer você chegar diante do trono de Deus. É o teu amor, é o teu respeito, é o teu temor a Deus. Amém? Quem está fazendo campanha, segura o seu cartão aí, em nome de Jesus. Tem alguém que quer começar a campanha, seja aqui ou lá na live.